Olá, olha nós aqui novamente, mais uma aula. E agora nós vamos começar a falar um pouquinho de alfabetização, tá bom? Para ficar uma coisa mais dinâmica aí nesse estudo da BNCC. Eu espero que você esteja gostando, né? Tenho recebido bastante mensagens, tem ajudado aí o pessoal, muito bom saber disso. E nós vamos continuar nosso estudo. Então, toda quarta-feira, sobe aqui no canal aula específica de BNCC. Fora isso, aí eu estou organizando o canal para a gente falar também sobre alfabetização e atividades para você fazer. Tem uns vídeos legais aí no canal. Se você quiser, te convido a assistir, comentar, que eu adoro, compartilhar também. Então, nós vamos para a nossa aula de BNCC sobre alfabetização hoje, tá bom? Então, o que eu trouxe aqui para você? A alfabetização. Se você me acompanha nas redes sociais, você sabe aí que a minha paixão, eu amo alfabetização, trabalho com alfabetização há muitos anos e amo mesmo. E há muitos pontos divergentes aí em alfabetização. Uma das grandes questões, né, que se discute são as questões dos métodos, como ensinar. E aí a gente tem professores com concepção aí de ensino, de educação um pouco mais tradicionalista, ou os outros mais recentes aí, os novos estudos ao construtivismo, ao socio-interacionismo. Mas aí veio a BNCC com um documento aí normativo, como nós já estudamos aqui. Se ele é uma norma, ele não é uma lei, mas ele tem força de lei. Então, ele é sim obrigatório. A partir desse ano 2020, em todos os estabelecimentos de ensino, público ou particular. Isso é uma das coisas que nós já estudamos aqui. Se você está chegando agora, eu te convido a começar desde a primeira aula lá sobre a BNCC. Então, vamos ver o que a BNCC traz para a gente de alfabetização. Tem alguns pontos aí que há bastante discussões. Andei postando alguns trechinhos aí nas minhas redes sociais, alguns temas que a gente vai tratando e vai aprofundando aqui nas nossas aulas. Lembrando que essa aula é gratuita, está aí em aberto, espero ajudar. E me siga nas redes sociais, ative aí o sininho de notificação para você receber todos os vídeos, a notificação dos vídeos que a gente faz aqui. E eu espero estar te ajudando. A BNCC define que a alfabetização deverá ocorrer até o segundo ano do ensino fundamental, com o objetivo de garantir o direito fundamental de aprender a ler e escrever. Então, já vamos começar daqui. Esses dias eu postei isso também lá no meu Instagram, tá no Facebook, né? Que eu compartilho os mesmos conteúdos. E aí uma pessoa me perguntou, não, mas não é até o terceiro ano? Tá. A base traz o seguinte, nós tínhamos o PENAI, antes da BNCC, que trazia que era até o terceiro ano. Quando se começou a produzir, a elaborar esse documento nacional, houve-se a discussão e até então nós não sabíamos como que eles iam deixar definido a alfabetização, até que ano. E quando homologou, veio o segundo ano. Mas um trecho da BNCC que trata da alfabetização, cita que até o terceiro ano para estar totalmente alfabetizado na questão ortográfica, né? Então, é sim até o segundo ano. A gente não tem mais que pensar, é só no terceiro. Não, é já no segundo. Mesmo porque, se você pensar aqui comigo, a avaliação externa, que avalia aí o nível de alfabetização, ela já veio para o segundo ano, que antes ela era feita no terceiro ano. Agora as crianças já vão começar a ser avaliadas nessas competências aí, já no segundo ano. Então ela sai do primeiro ano e ela entra no segundo ano já fazendo uma avaliação externa. O que antes nós tínhamos aí, a conhecida ANA, né? Avaliação Nacional de Alfabetização, como avaliação externa aí para o terceiro ano. Mas agora ela veio também para o segundo, já de acordo também com esse pensamento, essa proposta da base. Então, é até o final do segundo ano, sim, e com a gente fazendo os ajustes, as correções e reforçando, dando mais ênfase nessa alfabetização no terceiro ano, em questões linguísticas, das regras ortográficas mesmo, das normas da língua.
tá? Nesse sentido. Então, ela traz já aqui, ó, o segundo ano do ensino fundamental, tá? Vamos entender isso nesse estudo e nós vamos também ver alguns pontos críticos, segundo especialista. Então, eu vou trazer aqui um pouquinho para vocês o que traz o documento. E aí nós temos vários especialistas que, dentro aí de conhecimentos mais técnicos, de pessoas que realmente ajudaram e participaram da elaboração desse documento, trazem para nós as questões aí sobre a reflexão disso. O que eles veem como pontos críticos, o que há de bom nisso, para a gente também, enquanto professor alfabetizador, pensar aí do que a gente concorda ou discorda disso e nortear aí também o nosso planejamento e a nossa prática. É bom a gente saber e ver vários pensamentos, vários argumentos, várias discussões e ver a justificativa pautada nessas discussões para a gente voltar o estudo aí no texto original do documento e também temos prática também, né? Então, a gente também, pela nossa prática, pondera e pontua coisas importantes aí que a gente pode utilizar em sala de aula. A Base Nacional Comum Curricular define que deve ser aprendido nas instituições de ensino básico de todo o Brasil. Então, antes a gente não tinha uma definição do que era aprendido. Lembra disso que a gente fala? Já trouxe para vocês da Magda Soares, que ela também fala lá bastante da questão de falta de políticas públicas definidas, esclarecidas, para que o professor também saiba até onde ele deve ensinar a cada ano, a cada segmento escolar. A base trouxe isso. Então, a gente vai lá, está separadinho do primeiro, segundo ano, o que cabe de habilidade e competência só para o primeiro, do primeiro ao quinto, do primeiro ao terceiro, do segundo ao quinto. Então, a gente olha as habilidades ali, que formam as nossas competências, e tem definido o que cabe a cada um. Lembrando que o PENAIC, quem fez PENAIC, também trazia algumas coisas. E ele trazia até a questão assim, ó, essa habilidade, ela é introdutória no primeiro ano. Então, e não é que a criança vai sair do primeiro ano sabendo aquilo, mas eu estou introduzindo. Então, ela tinha o primeiro ano introdutório, o segundo para consolidar, e o terceiro, por exemplo, o quarto, o quinto, para aprofundar. Então, isso é realmente aí a progressividade das habilidades. A base também traz isso, tá? Mas aí a gente consegue olhar para cada ano escolar e ver se a gente pega a base e faz um planejamento anual, por exemplo, você consegue ver o que o primeiro ano precisa se ensinar e ser aprendido naquele ano, e assim sucessivamente nos anos escolares aí. Porém, além da base, né, da BNCC atribuir a etapa de alfabetização aos anos de ensino fundamental, alguns preceitos e antecedentes do período alfabetizador estão presentes na fase da educação infantil. A base não traz a alfabetização na educação infantil, mas ela traz a importância desse pensamento já alfabetizador e desse desenvolvimento com estratégias específicas para o segmento, principalmente na oralidade, tá? Desses que não é que eu preciso, não é um pré-requisito, vamos por assim dizer, que eu preciso daquilo para me alfabetizar. Não, mas se eu trabalhar desta forma, minhas crianças na educação infantil, elas estarão mais preparadas para o processo de alfabetização sistemático que começa no ensino fundamental. Então, ela já vai ter habilidades aí desenvolvidas que favorecerão a compreensão mais rápida e melhor da alfabetização aí do processo de sistema de escrita alfabética, por exemplo, nos anos iniciais. Vejamos detalhadamente como a alfabetização aparece na educação infantil e no ensino fundamental, para a gente entender melhor esse processo aí. Lembrando que ela traz bem declarado, explícito, a alfabetização no ensino fundamental. Primeiros anos iniciais. Só que a leitura, a interpretação que a gente faz da base, dá que essa alfabetização deve ser já estimulada
algumas habilidades específicas aí que a gente precisa para alfabetizar na educação infantil, tá? E por que isso? Embasada numa visão de continuidade do aprendizado, a BNCC busca trazer uma ligação direta entre o ensino infantil e o fundamental, preenchendo uma lacuna que havia antes, aí entre os dois ciclos. Se a gente pensar no caminho aí histórico, é bem isso, né? A escola, a educação infantil era, por exemplo, de 0 a 3, que é a creche, né? Nós já estudamos aqui também. Ela era assistencialista da pasta de assistência, não era da educação. Veio para a pasta de educação, foi uma das mudanças da educação infantil. Assim também como a obrigatoriedade do ingresso da criança na educação infantil. Eu, por exemplo, não fiz pré-escola. Quando eu estudava, a educação infantil era da assistência, não se olhava para a alfabetização, para a educação infantil e não era obrigatório. A educação infantil passou a ser obrigatória a partir dos 4 anos. Então, por que isso? Para garantir essa continuidade. Porque se ela também não é em forma de lei, não é obrigatória, os pais não entendem, não valorizam e não colocam os filhos. Então, por isso também a alfabetização já começa esse desenvolvimento de habilidades que irão favorecer o processo de alfabetização na educação infantil, para dar uma continuidade, para não ter aquela quebra que nós tínhamos na escola pública. Porque se a gente pensar em escola privada, a criança desde pequena, a mãe colocava lá 2, 3 aninhos na escola, nos jardins lá, e dependendo da nomenclatura da escola, né? E ela era estimulada. Então, só a escola pública que não tinha esse estímulo, que a gente às vezes até julgava aí que as crianças, ai, coitadinho, muito pequeno, não pode. Né? Não estamos falando aqui de sistematizar, sentar a criança lá e fazer atividade sistematizada horas a fio, que ela nem tem condições para isso, né? Principalmente nível de atenção, a gente sabe que quanto menor a criança, mais curto é a atenção dela aí. Então, essa proposta da base é justamente isso. A gente integrando e amarrando mesmo para a gente ter uma continuidade. Já que também um dos objetivos da base que nós temos tratado aqui é a desfragmentação do ensino, né? Essa forma fragmentada de conteudista, de conteúdos também. Então, isso é um passo aí também para esse objetivo ser atingido. E como que está, então, a alfabetização na educação infantil? A base traz assim, ó, desde o nascimento, as crianças participam de situações comunicativas, cotidianas com pessoas com as quais interagem. Estou até fazendo um curso, tem um curso aí meu, que a gente está tratando de linguagem, né? Como que se desenvolve a linguagem? Quais os tipos de linguagem? As múltiplas linguagens? E é justamente isso aqui. Então, se a gente pensar na primeira linguagem aí dos bebês, tem o choro, né? É um tipo de linguagem, um tipo de comunicação. E a criança se interage com o adulto já nessa emissão sonora, mesmo que não com som de fala e interpretação aí universal, que seria a língua, mas para quem convive com a pessoa, com a criança, ela sabe, começa-se a desenvolver uma relação nessa linguagem sonora de identificação do que quer transmitir, né? Então, por isso que desde as crianças, desde muito pequenas, os nascimentos, elas têm essas situações comunicativas, pensando nas múltiplas linguagens, tá bom? Progressivamente, as crianças vão ampliando e enriquecendo seu vocabulário e demais recursos da expressão e da compreensão, apropriando-se da língua materna, que se torna, pouco a pouco, seu veículo privilegiado de interação. Então, quando a base traz isso, ela está citando justamente nisso, que a gente não tem que começar a pensar aí, tem que ampliar disso, de que a criança é pequena e a gente tem que privar de algumas coisas. Não. Nós temos aí estudos e temos já as múltiplas linguagens há muito tempo. E a gente tem que olhar isso. Então, quando a criança faz um gesto, a gente tem vários tipos de linguagem, verbal, não verbal, corporal, de mímicas, e tudo isso é uma comunicação. E a gente sabe também, com base aí nos estudos de Piaget, no desenvolvimento piagetiano,
que as fases de desenvolvimento da criança, a criança precisa, para a alfabetização, o motor desenvolvido. Não é só o cognitivo, né? Então, a criança também tem uma linguagem corporal expressiva, de sentimentos, e tudo isso é estimulado, deve ser estimulado. Nesse sentido, é a alfabetização na educação infantil, principalmente a fala e a escuta. A escuta para a parte fonética, para a parte de fonemas, de consciência fonológica, na alfabetização é muito importante. Então, esse repertório, essa discriminação sonora, essa percepção sonora já pode e deve ser feita aí na educação infantil, que é, sim, aí um pré-requisito para a alfabetização, né? Quanto mais cedo, mais a criança percebe a relação som e escrita, mais rápido ela vai se apropriar do sistema. E aí a gente depois tem outras questões para trabalhar dentro da alfabetização, porque uma criança alfabetizada não é em nível alfabético. Nível alfabético, ela ainda tem falhas, ela não sabe segmentar, ela não sabe regra ortográfica, ela não sabe a norma linguística. E aí a gente tem que dar conta de trabalhar isso aí nos anos seguintes. Por isso que a educação é um processo e ela não ocorre somente no primeiro ano. O professor de primeiro ano, tire seu peso das costas aí, de que a alfabetização está nas suas costas. Não está. É o início de um processo que ela tem aí na vida escolar. Mas que no primeiro ano a gente tem como meta a criança sair sabendo já a fase de escrita alfabética, que ela já começa a compreender o processo de escrita, sistema de escrita alfabético, aí sim. Alfabetizada, não. Porque alfabetizada, como diz Moraes lá, nós temos 10 pressupostos lá de aquele lista que a gente pode considerar uma pessoa aí alfabetizada. Para este período de aprendizagem, a BNCC destaca, então, como fundamental explorar o falar e o ouvir. Lembra que eu disse a fala e a escuta? Por meio de situações e exercícios interativos e lúdicos. Sobre a cultura da escrita, na educação infantil, o documento traz os seguintes pontos. Tanto, gente, que nós temos, eu até coloquei, acho que eu coloquei algum slide aqui, nós temos um campo lá, um campo de experiência da base, que trata dessa questão da fala. Então, aqui na educação infantil, não pense em dar tracejado, não pense naquelas formas tradicionais de ensino de alfabetização, saber as letras, traçado. Nós não estamos tão preocupados com o traçado. Nós estamos preocupados com a exploração oral, a fala e a escuta, tá? Lógico que é importante saber a grafia da letra, mas não é isso que a gente vai cuidar agora. Ela tem lá um ensino fundamental depois para isso, tá bom? A criança naturalmente manifesta curiosidade linguística acerca dos textos escritos. Sozinha, ela constitui sua própria concepção de língua escrita e já é capaz de reconhecer a multiplicidade do uso da escrita. Então, a base já traz isso aqui para a gente. O que a criança pensa da escrita? A criança, mesmo lá na fase garatuja, nos estudos da psicogênese, traz. Isso é uma imitação de uma referência adulta de escrita, que é a letra cursiva. Então, quando a criança faz aqueles rabiscos, né, e faz isso daqui, já é considerado aí, segundo os estudos, uma representação que seria uma escrita cursiva. Ela não sabe escrever, ela não sabe que usa letras, mas ela vê o movimento social de um adulto escrevendo. Então, ela já é capaz disso. Então, ela já sabe, como a gente fala aqui, da multiplicidade dos usos da escrita, ela imita, assim como ela imita a leitura, né? Então, a criança faz esse jogo imaginário aí, de pensamento. Outra questão que a base traz. A partir dos conhecimentos e desejos manifestados pelas crianças, a imersão da cultura deve ser iniciada. O que é isso? As crianças, elas são muito curiosas. Elas perguntam muito pra gente. Então, às vezes, tem crianças que têm condições, e a gente sabe disso. Eu, por exemplo, com o primeiro ano, sei que tem crianças que chegam no primeiro ano lendo.
Não lendo texto, mas para a fase dela, ela já lê pequenas frases. Ela não compreende, ela decodifica. Para ela compreender o todo ali, é um processo. Mas ela já sabe ler. Então, assim, há crianças que perguntam. Então, só porque ela tem 4 anos, ela pergunta: mãe, que letra é meu nome? Eu não posso informá-la? Eu não posso ensiná-la? Sim. Então, eles já se manifestam, né? Principalmente, gente, crianças que já têm um contato aí com o mundo letrado um pouco maior, né? Então, crianças que têm contato com o livro em casa, que vê esse modelo de pai, de irmão mais velho, com livros, escrevendo, ela já tem um pouco aí dessa referência de escrita. O contato precoce com a leitura, com a literatura colabora para o desenvolvimento do gosto pela leitura e estímulo da criatividade. É isso que eu estou dizendo aqui, né? Então, se a criança já tem lá, ela tem um pouco mais de curiosidade disso e de interesse disso. Se ela não tem, onde que a gente deve proporcionar isso? Na escola. Então, quanto professora, a leitura, a apresentação de livros, essas rodas, essa oralidade, a musicalidade, cantar, se movimentar, tudo isso, professor, você está favorecendo a alfabetização do seu aluno. Sim. E é coisa que você já faz. Não é porque a base chegou que a gente está fazendo agora. Não. Eu sei, sou professora, já passei por todos os segmentos aí, inclusive creche, berçário, tudo, e a gente faz esse trabalho sim, né? A familiaridade, outra questão que a BNCC traz. Com textos escritos faz com que as crianças desenvolvam hipóteses sobre o escrever. Na maioria das vezes, os pequenos conseguem identificar na escrita como um sistema de representação da língua. É tudo essa questão que nós já estamos falando. Quanto mais ela convive, quanto mais ela vê o professor escrevendo, ela fala algo, o professor faz o movimento, é o escriba. Então, a criança começa a compreender e fazer relações entre fala e escrita, que pode algo estar escrito, né? E despertar esse interesse para ela pela escrita. A cultura da escrita e o despertar dos conhecimentos sobre o uso social da escrita pode ser o primeiro sinal de alfabetização da BNCC. Então, a BNCC, quando trata de alfabetização na educação infantil, é realmente isso que ela traz. Ó. O uso social é o primeiro sinal de alfabetização. Então, nesse sentido, a alfabetização na educação infantil, né? De apresentar textos, diferenciação de gêneros, contar, ouvir, falar, ter essas rodas para as crianças se expressar, esse próprio movimento corporal, por que não uma letra no chão, em tamanhos grandes aí, e a criança andar sobre a linha, sobre aquela letra. Então, são já noções e alfabetização vista para a educação infantil, tá? Essa ideia tem relação com a perspectiva de Emília Ferreira, né, que traz aí para a gente o estudo todo que a gente tem base aí. E a Emília traz na sua obra, uma das falas dela é que o desenvolvimento da alfabetização ocorre, sem dúvida, em um ambiente social. Mas as práticas sociais, assim como as informações sociais, não são recebidas passivamente pela criança. Então, a gente precisa, é aquela questão do ambiente alfabetizador. Eu só colocar a criança num lugar que está cheio de letras, ela não vai ser alfabetizada. Eu colocar uma criança de educação infantil só onde tem cartazes de música e eu não mostro, não canto, eu não falo, eu não mostro e não faço uma leitura para a criança, ela não vai se alfabetizar. Isso precisa ser ensinado, estimulado, mesmo porque a língua, ela não é nata aí. Nossa, a gente precisa ensinar. A gente precisa praticar e fazer práticas desse uso aí dessa língua falada e escrita para compreender e para saber, principalmente, como usá-la, né? Os alunos na fase de alfabetização nasceram na era digital. Olha o que a base traz também em alguns termos aqui, que depois nós vamos ver que é uma grande crítica isso aqui. Presta atenção. Nasceram na era digital. Nossos alunos que estão chegando, gente. Então, a base já traz lá, né? É uma linguagem que a base traz, a base na quarta competência, ela traz que a gente tem que fazer uso das diferentes linguagens, inclusive da digital. E por isso,
Os equipamentos tecnológicos já foram incorporados no seu dia a dia de forma natural. Dessa forma, utilizar a tecnologia como aliada no processo de aprendizagem desses estudantes é uma forma facilitada de ajudá-los no seu processo de aquisição das habilidades da leitura e da escrita. O planejamento pedagógico para a alfabetização, portanto, deve mergulhar neste universo tecnológico, buscando maneiras e incentivos para que as crianças leiam, escrevam e explorem novas linguagens e sistemas. Uma das críticas, eu vou adiantar um negocinho aqui, uma das críticas da alfabetização que traz na base é isso aí. Porque a base enfatiza tanto a linguagem aí, da cultura digital, que críticos têm trazido o seu detrimento aí da base em questão da leitura e da escrita, né? Parece que não há tanta importância quanto o digital. De tanta ênfase que estão se dando aí em tecnologia e na parte de linguagem e nessa linguagem digital mesmo, que a base traz. E no ensino fundamental? A BNCC insere a alfabetização propriamente dita, aquilo que eu disse anterior, e vou voltar aqui, e sistematizada na área de linguagens, né? E dentro da área de linguagens, nós temos lá, não é só língua portuguesa, que faz parte de linguagem. Se você já assistiu às aulas anteriores, você sabe disso, que nós temos língua portuguesa, arte, educação física e a língua inglesa, que faz parte das linguagens, né? E a língua portuguesa está aí na área de linguagem, então a base traz para o fundamental essa alfabetização sistematizada, de saber realmente grafema, fonema. A educação infantil, ela traz como um desenvolvimento de habilidades para favorecer o processo de alfabetização, tá? Sobretudo como etapa primária do ensino fundamental, nos anos iniciais, principalmente nos seus 2 primeiros anos, tá? Há ainda crianças que chegam no 3º ano, às vezes até no 4º ano, que não ainda compreendeu o sistema de escrita alfabética. Ele não está em nível de fase alfabética. Mas isso são outras questões, às vezes tem crianças com dificuldade de aprendizagem, com transtornos, com deficiências mesmo, e a gente tem que olhar um pouco para isso também. Mas, em geral, o que a gente espera é que todos saiam aí no 1º ano, já compreendendo o sistema de escrita alfabética em fase de escrita alfabética, tá? A ênfase da ação pedagógica no início dos anos iniciais deve estar na apropriação do sistema de escrita alfabética e desenvolvimento das habilidades envolvidas na leitura e na escrita. A justificativa para esse foco inicial é a ampliação de possibilidades provocadas pelo aprender a ler e escrever, que envolve a construção de conhecimentos por meio da inserção na cultura letrada. Nos primeiros anos do ensino fundamental, as experiências iniciadas na educação infantil ganham um teor mais profundo. E é isso que a gente trouxe aí. Então, a alfabetização e suas práticas na BCC aparece com 4 eixos. Então, vamos entender um pouquinho mais esses eixos aqui. A oralidade, que envolve o conhecimento da língua oral e estratégias de fala e escuta. A análise linguística e a semiótica. A leitura e a escuta. E a produção de textos que a gente tem que garantir com nossas crianças. Isso eu já coloquei. O que é importante a gente lembrar e saber aqui dessa aula? Segundo a BNCC, cantar cantigas e recitar parênteses e quadrinhas, ouvir e recontar contos, seguir regras de jogos e receitas, jogar games, relatar experiências e experimentos. São progressivamente intensificadas e complexificadas na direção de gêneros secundários com textos mais complexos. O que é isso que a BNCC traz? O que é importante isso daqui? É que nós vamos tratar da alfabetização, mas a partir desses textos, desses gêneros, não com treinos, memorização, com pseudotextos que nós tínhamos lá nas cartilhas. Então, segundo a BNCC, cantar cantigas e recitar lendas e quadrinhos, ouvir e contar contos, regras de jogos
Isso daqui são os textos com função social. São os textos com significado, né? Que vão aí progressivamente intensificados e a complexidade desses gêneros vão aumentando aí. Segundo aí os anos, né? A gente sabe, por exemplo, que lá no primeiro ano a gente trabalha um pouco mais o gênero bilhete. É um gênero menor, que eles têm que compreender uma estrutura e depois a gente vai, quando a gente pensa em produção textual, né? Quando a gente vai para a produção de primeiro ano também, a gente vai mais na oralidade, o professor como escriba, a gente não vai pedir para essa criança escrever. E nos anos seguintes, isso já aumenta, né? As crianças já começam aí, então, tendo que amplificar isso daí e produzir os textos já sozinhas. A parte oral a gente faz aí no primeiro ano, né? Mas no sentido de ditar ao professor, e o professor como escriba. E a gente faz também reescritos de início de conto ou final de conto. Nunca um conto inteiro, por exemplo. Então, isso são práticas aí que a gente faz já no primeiro ano. E isso continua, tá bom? Só que a criança tem que sair em fase alfabética e essa alfabetização tem que ser consolidada aí, a maior parte, espera-se, no segundo ano. No terceiro ano, mais para questões ortográficas mesmo e regras da língua. Então, vamos para a nossa próxima aula. Eu espero você. Vai subir para quarta-feira aqui. A gente vai continuar falando de alfabetização. E deixe sua opinião aí. O que você tem dúvida da alfabetização na base? O que você achou dessa aula? O que você espera aí que eu trate aqui da alfabetização? Vou trazer várias coisas e nós vamos ver um pouquinho mais dessas estruturas aí, como alfabetizar, como que a base traz isso, que é uma outra discussão que há muita gente aí discutindo que a base do Brasil foi adotada um único método. Vem comigo que você vai saber disso mais a fundo. E eu espero você. Falar em método, eu estou com um curso aí que eu dei um desconto, que está um desconto bem bacana de 197 se você faz por 67, e onde eu explico todos os métodos e como eu avanço meus alunos rapidamente na fase de escrita. Aí, gente, vamos pôr no máximo um mês para você tirar o aluno da fase pré-silábica. Só que eu uso especificamente 2 métodos. Tem outros, mas eu uso 2 para eu avançar e a criança entender um pouquinho mais sobre isso. Entra aí nas minhas redes sociais, tá passando aí bastante anúncio desse curso, mas se você quiser, eu te passo o link, põe aqui para mim. Vou deixar o link aqui embaixo da inscrição desse curso. E é muito bacana, você vai ter resultado, assim como eu tenho com a minha turma. Há anos que eu faço desse jeito e tem dado certo, tá bom? Eu te espero na próxima aula. E vou falar uma coisa. Da minha prática, os métodos que eu uso, a base traz uma crítica também. Se eu fosse olhar pela base, eu teria que mudar alguma coisa aí. E eu te conto, então, na próxima aula sobre isso. Quem sabe, né? Você já está começando o meu curso aí. Tchau, curta, compartilhe e comente. Te espero na próxima.